A chuva não havia parado por horas. Caía em ondas contra as paredes de vidro do centro médico St. Haven, desfocando o horizonte da cidade em listras de prata e sombra. O tipo de noite em que algo termina ou começa. Dentro da sala de trauma 6, o mundo se movia em fragmentos. Monitores piscando, vozes tensas, mãos encharcadas de urgência carmesim. Julian Cross jazia imóvel na mesa de operação, o rosto pálido sob a luz dura, os batimentos cardíacos irregulares, os pulmões lutando por ritmo. Ele era mais do que apenas um paciente. Era o homem por trás da Orion Pharma, um império farmacêutico que havia revolucionado a medicina moderna. Um bilionário que fechava acordos com um simples movimento da caneta e nunca ouvia a palavra não. Mas naquela noite, nada disso importava. Seu tipo sanguíneo era AB negativo, perigosamente raro, e o estoque do hospital já estava esgotado. O tempo estava se esgotando. Médicos sussurravam. Enfermeiros examinavam listas de doadores que continuavam voltando vazias. Restavam minutos, talvez menos. Do outro lado da cidade, uma garota enxaguava xícaras de café na cozinha de funcionários, sob luzes fluorescentes que zumbiam como sonhos quebrados. Leah Gray, 22 anos, estudante de enfermagem, quieta, cansada, invisível. Ela havia passado a noite ajudando crianças com febre e pacientes idosos que esqueciam seus nomes. E, como sempre, parou no centro de doação de sangue ao sair. Parte hábito, parte esperança de que talvez algo comum pudesse se tornar significativo. Nunca perguntou para onde ia seu sangue. Nunca se perguntou se fazia alguma diferença. Apenas preenchia os formulários, arregaçava a manga e voltava para a noite, sem saber que seu sangue não ficaria armazenado por muito tempo. Em menos de 30 minutos, sua amostra foi sinalizada, levada às pressas ao centro de trauma no centro da cidade, e já corria pelas veias de um homem morrendo que ela jamais havia conhecido. O que aconteceu a seguir não foi apenas médico, foi inexplicável. Os sinais vitais de Julian se estabilizaram quase imediatamente, mais rápido do que qualquer recuperação traumática já registrada na instalação. Seu pulmão colapsado se reinflou, o fígado voltou a funcionar e a hemorragia cessou por conta própria. A equipe achou que fosse coincidência, até refazer os testes. A medula óssea estava se regenerando mais rápido do que deveria ser possível. E o fator comum em cada exame, em cada resultado, era o sangue. Não apenas raro, mas responsivo, ativo, quase vivo. Técnicos de laboratório começaram a analisar a amostra da doadora, encontrando expressões genéticas que não deveriam existir, estruturas proteicas que não coincidiam com nenhum banco de dados conhecido. Por fim, a pesquisadora-chefe, uma mulher com 30 anos de experiência em patologia celular, sussurrou a frase que transformou ciência em história: pureza genética, uma anomalia regenerativa ligada à virgindade. Um conceito descartado por décadas, agora pulsando em tempo real pela corrente sanguínea de um bilionário. Leah continuava alheia a tudo isso, comendo cereal sentada no chão de seu apartamento, rabiscando nas margens de seu livro de anatomia, enquanto do outro lado da cidade os médicos corriam para encontrá-la. Ninguém tinha seu nome ainda. Apenas um código de arquivo, uma data do hospital e uma linha marcada em seu estado médico. Nenhum histórico sexual, nenhuma complicação biológica. Levou mais um dia até que o código correspondesse a um nome. Mais 6 horas até que alguém fizesse a ligação. E mesmo assim, o único motivo pelo qual ela atendeu foi porque pensou que fosse sobre seus documentos da universidade. Enquanto isso, Julian despertava lentamente, a mente enevoada, o corpo estranho, como se algo tivesse sido queimado e renascido. Não perguntou sobre o acidente, nem sobre sua empresa, nem sobre a imprensa que já cercava seu quarto como abutres. Ele fez apenas uma pergunta, em voz baixa, firme, impossível de ignorar: quem me salvou?
Ninguém respondeu. Mas longe dali, Leah abriu os olhos no escuro, o coração disparado, a respiração presa na garganta, como se tivesse sido tocada por algo, ou por alguém, que ela não conseguia nomear. Ela ainda não sabia, mas seu sangue havia mudado o destino de um bilionário, e em breve, o mundo dele viria procurá-la. Leah Gray sempre vivera em silêncio, não por medo, mas por hábito, o tipo de garota que se escondia nos cantos da biblioteca e fazia o caminho mais longo, até em casa só para evitar conversas desnecessárias. Cresceu em uma cidade pequena no interior, daquelas onde todo mundo conhece a avó de todo mundo, mas ninguém sabe pelo que você está passando de verdade. Seu pai morreu quando ela tinha 8 anos. Leucemia. Uma batalha que drenou as economias da família e destruiu o que restava de calor no lar. Sua mãe, exausta de tanto luto e turnos dobrados no restaurante, morreu 5 anos depois, de um infarto silencioso, durante seu 4º fim de semana consecutivo de plantão. Leah tinha 13 anos, silenciosa, encarando uma mesa de cozinha descascada, enquanto os paramédicos levavam embora o pouco que restava da única família que ela conhecera. A partir dali, sobreviver virou rotina. Casas de acolhimento, vale-refeição, livros usados, mas também determinação. Ela conseguiu entrar em uma boa escola, ganhou todas as bolsas que ofereciam e, eventualmente, foi aceita no Columbia Medical Institute para estudar enfermagem. Não porque amava sangue ou corpos, mas porque, em algum lugar dentro dela, ainda acreditava na cura, mesmo que nunca a tivesse recebido. Morava em um apartamento compartilhado com 2 outras garotas que mal falavam com ela, trabalhava à noite em uma clínica de emergência e doava sangue, não porque tivesse de sobra, mas porque era uma das poucas coisas que podia oferecer sem perder ainda mais. Leah não bebia, não namorava, não deixava ninguém se aproximar. Não exatamente por trauma, mas porque todas as vezes que alguém se aproximou demais, eventualmente foi embora, e ela aprendera que permanecer intocada não era fraqueza, era sobrevivência. Julian Cross, por outro lado, havia sido tocado por tudo o que o mundo podia oferecer, e nada jamais permanecia. Nascido em uma família de legado e riqueza, educado em escolas particulares com pisos de mármore, herdou uma empresa de biotecnologia aos 27 anos e a transformou em um império global em menos de 5. A mídia o chamava de brilhante, o mercado o considerava letal, mas os poucos que realmente o conheciam o chamavam de outra coisa completamente diferente, inacessível. Após um noivado muito público desfeito em escândalo, depois que várias mulheres vieram e se foram com manchetes que feriam mais do que curavam, Julian se tornou um fantasma em sua própria torre. Falava apenas quando necessário, aparecia apenas quando era estratégico, tinha tudo, mas vivia como se não possuísse nada que valesse a pena manter. Sua cobertura era elegante, cheia de vidro e aço, mas vazia de fotos, calor ou memória. Seus funcionários mal o viam. Seus parceiros de negócios nunca o abraçavam. Mantinha uma única garrafa de bourbon em um armário trancado, não para beber, mas porque havia pertencido a seu pai, o único homem cujo silêncio parecia mais poderoso do que o de Julian. Por baixo da superfície, no entanto, algo estava se quebrando. O estresse, a pressão, as decisões que faziam ou arruinavam vidas com uma assinatura. Tudo isso estava desgastando-o. O homem que todos presumiam ser invencível. Não falava sobre a insônia ou a dormência nos dedos que não passava. Não mencionava o quão fria a cobertura parecia mesmo no verão. Não contava a ninguém que em algumas manhãs ficava parado diante do espelho por minutos sem piscar, esperando ver se ainda parecia humano. Então veio o acidente. Ele estava a caminho de um jantar do conselho, distraído com a notícia de uma traição corporativa que custaria bilhões. E a última coisa que se lembrava
era do som de pneus cantando, metal retorcendo. E então, silêncio. O hospital lhe disse depois que seu coração havia parado 2 vezes, que a hemorragia interna deveria tê-lo matado, que as probabilidades eram impossíveis. Mas então houve a doadora, sem nome, sem correspondência, inexplicável. O sangue dela o havia salvado, e não apenas salvado, reanimado, regenerado, despertado algo que ele nem sabia que estava morrendo. Ele não sabia o nome dela, ainda, mas algo dentro dele não conseguia deixar isso para trás. No apartamento dela, Leah rabiscava na margem de seu caderno, desenhando um par de olhos que não conseguia identificar. Olhos que pareciam estar procurando, como se tivessem visto algo que não deveriam. E ela se perguntou, por um segundo, por que o ar noturno fora da janela parecia mais pesado do que o normal, como se alguém, em algum lugar, tivesse acabado de sussurrar seu nome. Sem saber disso, Julian não acreditava em destino, pelo menos não do tipo escrito nas estrelas ou sussurrado por videntes. Ele acreditava em dados, estratégia e risco calculado. Mas algo na garota, cujo sangue agora vivia em seu corpo, se recusava a ser tratado como coincidência. Quando seu assistente lhe entregou o arquivo, o que finalmente colocava um nome e um rosto à doadora anônima, ele leu 3 vezes em silêncio, como se isso pudesse explicar por que o nome dela parecia familiar, embora nunca tivessem se encontrado. Leah Gray, estudante de enfermagem, Instituto Médico de Collia, doadora voluntária de sangue, sem complicações médicas anteriores, solteira, sem registros públicos de atividade sexual. Não que a última parte devesse importar, mas por algum motivo importava. No momento em que viu a foto dela, não o tipo de imagem que se encontra nas redes sociais, com filtros e sorrisos falsos, mas uma foto de identificação hospitalar espontânea, com olhos cansados e sem maquiagem. Algo dentro dele mudou. Não era exatamente atração, ainda, mas uma curiosidade que puxava as bordas de seu autocontrole. Disse a si mesmo que só queria agradecê-la, nada mais. Um gesto de gratidão, de decência. Mas quando ela entrou em sua suíte de recuperação privada 3 dias depois, usando um jeans desbotado demais e uma mochila que parecia ter sobrevivido mais do que ela própria, a palavra obrigado se desfez em sua garganta. Ela ficou parada na porta, olhos cansados, mãos cerradas, claramente desconfortável, claramente não esperando luxo. A enfermeira a apresentou rapidamente e saiu, e por um momento nenhum dos dois falou. Ela não sorriu, não se derreteu, não se impressionou com as paredes de vidro ou a vista panorâmica. Parecia alguém que havia sido forçada a comparecer e já estava planejando o quão rápido poderia ir embora. Isso fez com que ele se inclinasse para a frente, cotovelos nos joelhos, voz baixa, quando finalmente disse o nome dela. Não como uma pergunta, mas como um reconhecimento. Ela assentiu uma vez, disse "Oi", e logo acrescentou que não sabia para onde o sangue iria, não tinha perguntado, não esperava nada em troca. Ele disse que entendia, mas não entendia, não de verdade, porque no mundo dele ninguém jamais dava nada sem esperar mais. Ela foi a primeira. Conversaram por menos de 10 minutos. Formalidades, maior parte constrangedora. Mas algo na voz dela permaneceu com ele por muito tempo, depois que ela foi embora. Algo na forma como ela disse a palavra cura. Não como teoria, mas como memória. 2 dias depois, ele pediu para vê-la de novo, sob o pretexto de um acompanhamento médico. E novamente, ela veio. Não porque queria, mas porque o hospital pediu. Porque sua supervisora achou apropriado. Porque em algum lugar dentro dela havia curiosidade também. Desta vez, a sala estava mais silenciosa, a conversa menos tensa. Ela perguntou como ele se sentia. Ele disse, diferente, como se tivesse estado dormindo por anos e não soubesse disso. Ela não riu,
Não flertou, mas perguntou o que mais o assustava sobre morrer. Ele não respondeu diretamente. Apenas disse que morrer não era a parte que o incomodava. Era a má ideia de não ter vivido plenamente, de ser lembrado apenas como um nome atrelado a um número. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Nas semanas seguintes, eles se viram novamente. Às vezes por acaso, às vezes por agendamento. E o que começou como um monitoramento sanguíneo programado transformou-se em momentos de conversa que se diluíam em algo mais. Ele descobriu que ela gostava de desenhar, mas nunca mostrava seus trabalhos, que ouvia música clássica quando ficava ansiosa, que carregava 2 pares de luvas no inverno, porque uma vez deu o seu para uma mulher sem teto e passou o resto da noite com os dedos congelados. Ela descobriu que ele nunca bebia café, preferia o silêncio à conversa fiada e que seu cômodo favorito na cobertura não era o escritório nem o quarto, mas o jardim interno que ninguém mais conhecia. As vidas deles não poderiam ser mais diferentes. Ele envolto em ternos pretos e agendas protegidas, ela de jaleco e cadernos manchados de tinta, mas quando conversavam, o espaço entre eles parecia menos uma distância e mais uma gravidade. Ele começou a agendar pessoalmente os compromissos dela, pedindo que ficasse mais tempo a cada visita, convidando-a a sentar, a conversar, apenas a estar ali. Ela nunca ficava mais de 1 hora, nunca pedia nada, nunca olhava ao redor como quem tentava memorizar as riquezas à sua volta. Apenas o olhava, e algo nisso o desarmava. Uma tarde, durante o que deveria ser um exame rotineiro, a energia oscilou, brevemente, mas o suficiente para deixar a sala no escuro por um segundo. E, nesse segundo, ela segurou o braço dele instintivamente, reflexivamente, e ele sentiu. Não apenas o toque, mas a eletricidade sob ele, o tremor que ela tentou esconder. Ele não recuou, e ela também não. Quando as luzes voltaram, ela deu um passo atrás, se desculpou e disse que não gostava do escuro, nem da forma repentina como ele vinha. Ele não disse nada, apenas a observou, perguntando-se como alguém tão cuidadosa ainda podia abalar as paredes que ele levara anos para construir. Ele começou a esperar pela presença dela mais do que admitia, não apenas pela paz que ela trazia, mas pelas perguntas que nunca fazia, pela maneira como nunca o tratava como alguém quebrado ou poderoso, apenas como alguém. Ela era a única que o chamava de Julian, sem hesitação, sem cálculo, e era a única cuja voz ele repetia na mente muito depois que ela ia embora. Ela não sabia como nomear o que estava acontecendo entre eles, nem ele. Não era romance no sentido tradicional, sem grandes gestos ou confissões sussurradas. Era mais quieto, mais frágil, como 2 pessoas aprendendo a respirar lado a lado. Ela começou a desenhar mais, não porque tivesse tempo, mas porque algo dentro dela estava suavizando. Ele começou a dormir mais, não por estar menos ocupado, mas porque pela primeira vez em anos, o sono não parecia rendição. As pessoas ao redor notaram. Sua assistente comentou que ele sorria mais. Uma colega de Leah brincou que ela estava cantarolando enquanto caminhava entre as aulas. Mas nenhum deles disse nada, ainda não, porque o que estavam construindo não tinha nome, e talvez não precisasse de um. Não agora, não ainda, mas era real, e crescente, e impossível de ignorar. O primeiro relatório chegou discretamente, escondido atrás de jargões médicos e rodapés inconclusivos. Uma análise preliminar marcada como urgente, mas lida por poucos, até chegar à caixa de entrada privada da doutora Eliza Monroe, geneticista-chefe da divisão de pesquisa médica de St. Haven, uma mulher conhecida por sua precisão, seu distanciamento e sua recusa em entreter especulações. Ela leu o arquivo uma vez, depois outra, e, na terceira leitura, sua mão ficou imóvel sobre o mouse, os olhos fixos numa anomalia em particular.
o sangue da doadora, a amostra que não apenas estabilizara Julian Cross, mas revertera múltiplos sinais de degeneração celular crônica, carregava um marcador genético que ela nunca havia visto antes. Algo fora do genoma humano mapeado. A sequência de proteínas estava parcialmente dormente, parcialmente reativa, mas totalmente não identificável. Sua equipe refez o teste, depois outro, com máquinas diferentes, laboratórios diferentes. E, todas as vezes, os resultados voltavam com a mesma assinatura. Uma proteína de comprimento X ligada a uma enzima regenerativa que desencadeava respostas imunes e de células-tronco, além de qualquer capacidade humana conhecida. A variável não era apenas rara, era sem precedentes, e estava presente apenas na doadora, Leah Gray. Eles fizeram uma comparação genômica completa entre a amostra de Leah e o banco de dados da população geral, e não encontraram nenhuma correspondência, nem parcial. O que tornava a descoberta ainda mais complicada era o segundo relatório que chegou 2 dias depois, de um laboratório independente que a empresa de Julian havia contratado discretamente. Os geneticistas descobriram algo ainda mais curioso. Essa proteína rara começava a se degradar rapidamente quando exposta a surtos de ocitocina, consistentes com atividade sexual. Em todos os sujeitos estudados, a proteína se degradava permanentemente após a primeira experiência sexual, como se um interruptor químico tivesse sido acionado, um que o corpo não podia desfazer. Isso não era folclore, não era mito da pureza envolto em superstição. Era a biologia fazendo algo que ninguém esperava. Julian leu o relatório em silêncio, sentado no escritório de sua cobertura enquanto a cidade brilhava abaixo dele. As palavras corriam pela sua mente repetidamente, cada uma mais pesada que a anterior. Presente apenas em mulheres que nunca haviam tido relações sexuais. Estável apenas em um ambiente biológico não alterado pela intimidade. A ciência não explicava o porquê, apenas confirmava que era verdade. Ele sentiu algo se torcer dentro dele, algo como culpa, mas mais agudo. Sempre soubera que Leah era diferente. Sentira isso desde a primeira vez que ela estivera em seu quarto de hospital, com olhos que não piscavam e uma voz que não bajulava. Mas agora ele sabia que aquela diferença ia além do emocional. Era molecular, essencial, e a colocava em perigo. A diretoria médica queria mais amostras. O diretor do hospital perguntou se ela consideraria assinar direitos temporários de doação. A imprensa ainda não havia descoberto, mas Elisa o alertou que era apenas uma questão de tempo. Rumores como aquele não permaneciam enterrados, especialmente quando o homem sendo salvo era um dos nomes mais poderosos da medicina. Julian se recusou a pressioná-la. Disse a Elisa para não entrar em contato com Leah diretamente. Ele não queria que ela soubesse ainda, não até que ele pudesse entender o que tudo aquilo significava, não até encontrar uma forma de protegê-la de ser transformada em uma mercadoria, em um milagre que as pessoas queriam explorar, em vez de uma pessoa que deveriam proteger. Mas segredos não ficam em silêncio por muito tempo. Foi durante uma noite tranquila na sala de espera da clínica que Leah ouviu 2 estagiários sussurrando sobre uma paciente com sangue regenerativo. Um caso sendo discutido em reuniões a portas fechadas no hospital. Um prontuário que coincidia com sua própria linha do tempo. Ela não perguntou, não confrontou, mas o nome Julian foi mencionado uma vez, suavemente, e isso bastou. Ela foi para casa, abriu o navegador e começou a procurar por relatórios científicos relacionados ao seu tipo sanguíneo, às pesquisas recentes da instituição. Não encontrou nada oficial, mas encontrou uma mensagem escondida em um banco de dados de revistas científicas, anônima, especulativa e perturbadoramente familiar. Confrontou Julian na manhã seguinte, não com raiva nem gritos, mas com um silêncio que cortava mais fundo do que qualquer acusação. Ele tentou explicar,
Disse que queria esperar o momento certo, as palavras certas, mas ela balançou a cabeça lentamente e fez apenas uma pergunta. Uma pergunta que o desfez mais do que toda a ciência. Isso alguma vez foi sobre mim? Ou só sobre o que carrego dentro de mim? Ele tentou alcançá-la, mas ela recuou, o corpo rígido, a respiração presa entre a descrença e o coração partido. Ela não estava brava porque ele guardou segredos. Ela estava brava porque havia começado a se sentir segura, começado a acreditar em uma conexão que não era transacional. E agora tudo parecia uma encenação, uma manipulação cuidadosa. Ele disse que ela não era apenas uma doadora, que a presença dela tinha mudado mais do que sua saúde, que ela o fizera sentir coisas que ele achava que não era mais capaz de sentir. Mas agora, tudo soava vazio. Tarde demais. Limpo demais. Ela disse que precisava de tempo, de espaço, e quando saiu do apartamento dele naquela noite, não olhou para trás. Julian não a seguiu. Ainda não. Em vez disso, ligou para Elisa e ordenou que parassem todas as pesquisas, que trancassem os arquivos, que apagassem qualquer acesso público aos dados. Instruiu sua equipe jurídica a redigir uma ordem de privacidade inquebrável em seu nome. Ordenou ao hospital que marcasse o arquivo de Leah Gray como restrito, acessível apenas por ele. Mas o dano já havia começado. Um dos pesquisadores juniores vazou um mapa genético parcial para um grupo privado de investidores, e em poucos dias começaram os rumores nos círculos de biotecnologia sobre uma doadora virgem com sangue milagroso. A história se distorcia a cada versão. Alguns diziam que ela podia curar o câncer, outros que era parte de um experimento genético descontrolado. Leah começou a receber e-mails estranhos, pessoas pedindo seu sangue, outras oferecendo dinheiro por entrevistas, algumas apenas mandando ameaças disfarçadas de curiosidade. Seus professores começaram a tratá-la de forma diferente. Colegas cochichavam pelos corredores. Ela agora entendia o que Julian tentara evitar, mas as perguntas ainda queimavam dentro dela. Se ele realmente queria protegê-la, por que não confiou nela com a verdade? Por que não acreditou que ela poderia escolher por si mesma? E, mais fundo do que tudo isso, enterrado sob a ciência e o silêncio, havia uma pergunta ainda mais quieta, que ela tinha medo de colocar em voz alta. Será que ele sentiu algo real por ela? Ou só pelo milagre dentro de suas veias? Ela passou a noite sozinha em seu apartamento, rodeada de e-mails não abertos, com o caderno de esboços intocado, e se perguntou se era possível se sentir rara e indesejada ao mesmo tempo. Do outro lado da cidade, Julian encarava seu próprio reflexo. Não via o homem poderoso que o mundo admirava, mas o garoto quebrado que ainda não sabia amar, sem destruir tudo que amava. A verdade havia vindo à tona, mas não libertara ninguém. Julian ficou em pé na sala de reuniões da Orion Tower, a cidade se estendendo além das paredes de vidro como um reino congelado no tempo. Executivos estavam sentados à mesa com expressões contidas, alguns preocupados, outros mascarando a ambição. O vazamento sobre a doadora, sobre Leah, havia chegado aos investidores, e embora ninguém mencionasse seu nome diretamente, a implicação pairava como fumaça. Palavras como ativo, oportunidade e exposição controlada circulavam como se estivessem discutindo um produto, e não uma pessoa, como se ela fosse algo a ser gerenciado, e não um ser humano que, sem saber, havia mudado o rumo da vida de Julian. Ele ficou em silêncio durante quase toda a reunião, dedos cruzados sob o queixo, a mente presa ao rosto dela, na noite em que ela foi embora. Quando o CFO finalmente sugeriu trazê-la oficialmente, oferecer-lhe um contrato confidencial de pesquisa e garantir os direitos biológicos de longo prazo, Julian se levantou bruscamente, a cadeira arrastando pelo chão. Olhou para a mesa, cada rosto familiar, mas agora repentinamente estranho,
e disse num tom que não deixava espaço para discussão: ela não é um recurso, ela não está à venda, e se alguém aqui a tratar como dado novamente, estará procurando outro emprego. Então saiu sem esperar resposta. Sua decisão era final, sua lealdade clara. Ele não se importava se aquilo custasse sua posição. Não se importava se o conselho questionasse seus motivos, porque pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em legado nem em lucro. Estava pensando em alguém cujos olhos o haviam visto de verdade, sem pedir nada em troca. Enquanto isso, Leah havia desaparecido. Não completamente, não fora do mapa, mas ela havia se retirado de tudo que antes a mantinha ancorada. Parou de frequentar as aulas, deixou os turnos no pronto atendimento, manteve o celular desligado por dias. Ela precisava de silêncio, não porque fosse confortável, mas porque era a única coisa que não exigia respostas. Os e-mails continuavam chegando, estranhos pedindo milagres, tabloides insinuando sua identidade, fóruns online debatendo sua existência como se fosse uma teoria. E não uma garota que costumava desenhar no fundo da sala de biologia. Ela ficou, na maior parte do tempo, em seu apartamento. Cortinas fechadas, caderno de desenho esquecido. Às vezes tinha medo até de abrir a porta, porque o mundo havia transformado algo íntimo em espetáculo. Mas o que doía mais do que a atenção era o espaço entre ela e Julian. Não apenas o espaço físico, mas o emocional à distância, onde algo havia crescido lentamente, silenciosamente, como um segredo florescendo no escuro. Ela odiava ainda pensar nele, odiava que, ao fechar os olhos, ainda se lembrasse de como ele a ouvia como ninguém jamais ouvira, de como ele perguntava sobre os sonhos dela sem hesitar, de como o silêncio dele sempre parecera seguro, não vazio. Ela dizia a si mesma que tinha acabado, que a confiança quebrada não podia ser reconstruída, mas em algumas noites pegava-se desenhando-o sem querer, seu contorno gravado na memória muscular, como se esquecê-lo fosse esquecer uma parte de si mesma. Julian tentou lhe dar espaço, tentou respeitar os muros que ela ergueu, mesmo que isso o dilacerasse por dentro. Mas à medida que as manchetes aumentavam e a pressão se intensificava, ele percebeu que o silêncio não era mais proteção, era rendição. Começou a agir em segredo, contratando um escritório de advocacia independente para representar os interesses dela, criando propriedade anônima dos dados da pesquisa, para que ninguém, nem mesmo sua própria empresa, pudesse reivindicar direitos sobre o corpo ou o sangue dela. Reuniu-se com Elisa a portas fechadas e ordenou que deletasse todos os arquivos que ligavam o nome de Leah à anomalia, apagasse seu DNA dos arquivos, enterrasse o milagre tão fundo que nunca mais pudesse emergir. Não era suficiente, não de verdade, mas era alguma coisa. Uma maneira de lhe devolver controle num mundo que a tinha arrancado dele. Mas ele sabia que ainda faltava uma coisa, um pedido de desculpas, não apenas pelo que ele havia feito, mas pelo que não havia feito, por não ter acreditado na força dela, por achar que precisava protegê-la, mantendo-a na escuridão. Numa noite, muito depois que as luzes da cidade haviam se suavizado e a chuva voltava como uma lembrança, Julian apareceu à porta dela. Não de terno, não com o motorista esperando. Apenas ele, encharcado da caminhada, segurando nada além de um único envelope branco. Ela abriu a porta devagar, surpresa, cautelosa, sem saber se devia falar ou fechá-la novamente. Ele não disse nada no início. Apenas olhou para ela como se fosse a única coisa que fizesse sentido em um ano cheio de ruído. Então entregou-lhe o envelope, seus dedos roçando os dela por um segundo longo demais. Ela o abriu com cautela, o coração acelerado, e dentro encontrou um documento. No começo, não entendeu. Linguagem jurídica, assinaturas, até que seus olhos pousaram na última página. Uma declaração assinada renunciando a todos os direitos de pesquisa,
anulando quaisquer reivindicações sobre seu material genético, sua imagem, seu nome. Ela levantou os olhos confusa, e ele finalmente falou. A voz baixa, firme, as palavras cuidadosas, como se as tivesse ensaiado 100 de vezes. Eu não posso mudar o que foi feito, e não posso prometer que o mundo vai te deixar em paz. Mas posso te dar isso. Posso te devolver tudo o que tentaram tirar de você. Ela o encarou, sem saber se chorava ou ria, as bordas da incredulidade suavizando a cada respiração que ele tomava sem exigir nada dela. Ele disse mais, não sobre ciência ou negócios, mas sobre ela, sobre como ele se sentira mais vivo em sua presença do que em anos, como o silêncio dela o acalmava, como os olhos dela o faziam se sentir visto, não como bilionário, paciente ou manchete, mas apenas como um homem. Contou que quando ela foi embora, ele não tentou impedi-la porque achava que ela merecia liberdade, mas agora percebia que liberdade não significava ausência, significava escolha, e ele a havia negado isso. Lia não respondeu de imediato. As mãos tremiam levemente enquanto dobrava o documento, a respiração presa na garganta, não porque não acreditasse nele, mas porque uma parte dela ainda não conseguia acreditar que alguém lutaria por ela sem pedir algo em troca. Ela o deixou sentar com ela em silêncio por um tempo, nenhum dos dois falando, ambos olhando para a cidade além da janela. E, pela primeira vez em semanas, seus ombros relaxaram. Ele não tentou tocá-la, não forçou nada, apenas esperou. E essa paciência a desarmou mais do que qualquer súplica jamais poderia. Finalmente, ela se virou para ele e perguntou, você ainda me quereria se eu não tivesse nada de especial no sangue? Se eu fosse apenas uma garota que teve sorte uma vez? E ele a olhou, olhos firmes, e respondeu, eu te quereria mesmo que você nunca tivesse me dado uma gota, porque o que me curou não foi o seu sangue, foi a sua presença, sua honestidade, o fato de que você nunca me tratou como se eu fosse mais importante do que qualquer outra pessoa. Você me fez sentir como um homem de novo, não um projeto, não um paciente, e eu não quero perder isso. A voz dela quebrou quando disse, eu estou com medo. E ele respondeu sem hesitar, eu também, mas prefiro estar com medo ao seu lado do que seguro sem você. E assim, algo mudou. Não se consertou, não foi esquecido, apenas mudou. E às vezes, isso é tudo que basta. 3 semanas se passaram em silêncio, não em paz, mas numa recuperação frágil, daquelas que ganham forma nos espaços entre as palavras e não em grandes declarações. Leah não se mudou, não passou a noite, mas voltou, devagar. Primeiro para um café pela manhã, depois para longas caminhadas à noite. Nenhuma promessa dita, mas cada momento carregado do peso não falado de algo real. Julian nunca a pressionou, nunca pediu mais do que ela dava espontaneamente, e, em troca, ela começou a se abrir de formas que nem ela esperava. Voltou a desenhar, não só para si mesma, mas para ele, deixando pequenos desenhos em sua mesa, no balcão da cozinha, uma vez até no bolso do casaco dele, sem dizer nada. Eles não eram românticos exatamente, mas como janelas de como ela via o mundo agora, um mundo onde o medo não apagava a beleza, mas coexistia com ela. Julian emoldurou cada um deles, não porque fossem obras-primas, mas porque vinham da mão dela, do tempo dela, da escolha dela de permanecer conectada, mesmo quando tudo parecia querer separá-los. Então veio a fundação, silenciosa, sem press releases ou fotos ensaiadas. Julian redirecionou uma grande parte de sua fortuna para iniciar um fundo médico confidencial, não em seu nome, mas no dela, não para capitalizar sua anomalia, mas para proteger outras pessoas como ela, pessoas com traços biológicos raros que, de outra forma, poderiam ser exploradas ou apagadas. Ele não contou a ela de imediato, não queria que o gesto parecesse performático. Mas quando ela descobriu,
quando leu a missão mal e viu suas iniciais no rodapé do documento fundador. Ela não disse nada, apenas o olhou por um longo tempo e depois se aproximou, encostando a testa em seu peito e sussurrando: "Obrigada", como se não fosse apenas sobre os papéis, mas sobre o fato de que alguém finalmente escolhera usar seu poder para proteger, em vez de controlar. Ainda assim, a paz não durou. Numa noite, uma carta chegou sem remetente, sem selo oficial. Apenas um envelope escorregado por debaixo da porta do apartamento de Leah. Dentro, havia uma fotografia, granulada, mas nítida, dela e de Julian em um banco de parque, rindo, o braço dele apoiado atrás de seus ombros, os rostos próximos o bastante para sugerir mais do que amizade. A foto vinha acompanhada de um bilhete digitado, sem assinatura, sem ameaça. Apenas uma frase que fez seu sangue gelar. Eles nunca vão parar de observar. Ela não mostrou imediatamente a Julian. Não queria desencadear outra onda de pânico legal ou bloqueios de mídia, mas o envelope ficou guardado em sua gaveta como um relógio, prestes a disparar. E sempre que alcançava seu caderno de desenhos, sentia o peso dele. Os dias passaram, e seu silêncio começou a mudar. Não apenas tímido, mas distante, distraído. Julian percebeu, mas não forçou, até que uma noite a encontrou parada na varanda, o envelope ainda lacrado em mãos, os olhos vazios. Ela o entregou a ele sem dizer nada. Ele leu devagar, a mandíbula contraída, o fôlego firme, mas frio. Virou-se para ela, não em pânico, mas com uma fúria silenciosa, do tipo que vem de alguém que construiu um império em silêncio, mas agora o achava insuportável. Perguntou quem ela achava que tinha enviado, e ela balançou a cabeça, dizendo que não importava, porque era verdade. Eles nunca seriam deixados em paz. Julian não tentou negar. Em vez disso, perguntou o que ela queria fazer, e sua resposta veio após uma longa pausa, a voz baixa, quase temendo sua própria clareza. "Quero desaparecer, não para sempre, só tempo suficiente para respirar." Ele não tentou fazê-la mudar de ideia. Fez uma ligação naquela noite para um velho amigo do mundo da segurança, e em 24 horas o plano já estava em movimento. Saíram da cidade discretamente, sem imprensa, sem escolta, apenas duas pessoas entrando juntas no desconhecido. O lugar era pequeno, uma cabana costeira com tinta descascada e janelas demais, mas cheirava a sal, cedro e distância. E isso bastava. Nos primeiros dias, disseram pouco. Cozinhavam refeições simples, caminhavam pela praia, liam em silêncio e dormiam em quartos separados. Não por medo, mas porque intimidade agora significava algo mais profundo do que proximidade. Uma noite, com as ondas quebrando além da varanda e a lareira baixa queimando, Leah se virou para Julian e disse: "Eu não sou especial. Não de verdade." Ele a olhou com calma e firmeza e respondeu: "Você é, não por causa do seu sangue, mas porque sobreviveu o suficiente para ainda se importar." Ela balançou a cabeça. "E se essa parte de mim desaparecer? E se eu acordar um dia e ela tiver sumido?" Ele estendeu a mão com cuidado, segurou a dela e disse: "Então deixamos ela ir, juntos." Naquela noite, ela não voltou para seu quarto. Ficou encolhida ao lado dele no sofá, ouvindo os batimentos do coração dele. Não porque precisava ser salva, mas porque, finalmente, escolhera onde ser vulnerável. Eles não fizeram amor naquela noite. Não se tocaram além da proximidade do calor, da respiração e da confiança. E naquele silêncio, algo entre eles se solidificou. Mas o tempo não para, nem mesmo para curar. Uma tempestade chegou uma semana depois, derrubando a energia e os sinais de telefone. E com ela veio uma batida à porta que não deveria ter acontecido. Julian a abriu e encontrou um homem de casaco escuro, com um distintivo de uma agência federal que ele não reconheceu, segurando uma pasta marcada como confidencial.
e um tom ensaiado demais para ser inofensivo. O homem não acusou, não ameaçou, mas deixou claro que alguém da Divisão Nacional de Saúde havia se interessado pelo caso de Leah, e embora não tivessem intenção de forçar nada, aconselhavam fortemente uma reunião particular para discutir futuras aplicações de seu sangue. Julian nada disse, apenas pegou o cartão e fechou a porta. Mas a mensagem era clara. O mundo estava esperando. Naquela noite, Leah disse que queria voltar para casa. Não porque estivesse pronta, mas porque se esconder não era o mesmo que viver. Ele assentiu lentamente e disse que a seguiria, sempre. Quando voltaram à cidade, os sussurros haviam diminuído, mas a pressão não. Julian permaneceu ao lado dela por tudo. Pelas reuniões que ela recusou, pelos papéis que não quis assinar. E quando finalmente ela disse que estava pronta para falar publicamente, não para se explicar, mas para recuperar sua história, ele ficou ao fundo da sala enquanto ela dizia a verdade, não sobre ciência ou pureza, mas sobre consentimento, sobre ser vista, sobre o que significa ser mais do que o mundo espera que você seja. E quando ela terminou, quando os aplausos cessaram e as luzes se apagaram, ela caminhou direto para os braços dele, não como um símbolo, não como um estudo de caso, mas como uma mulher que escolheu o amor em vez do medo. Meses depois, não havia mais manchetes. Os artigos haviam virado poeira digital e o mundo seguia em frente para novas histórias, dramas mais altos, escândalos mais frescos. Mas para Leah e Julian, o silêncio já não era algo a temer, era lar, um ritmo que aprenderam a viver. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque haviam escolhido ficar mesmo quando não era. Eles não construíram uma mansão juntos, não deram festas glamorosas, nem assinaram contratos de livros sobre sua história. Em vez disso, criaram uma vida à margem do barulho, simples e constante, cheia de pequenas alegrias que não precisavam de validação. Leah voltou a estudar, meio período no início, não por diplomas ou reconhecimento, mas porque ainda acreditava na cura, não apenas através da medicina, mas pela presença, pela escuta, pelo cuidado. Julian mudou seu papel na empresa, afastou-se das operações diárias e passou mais tempo lendo, caminhando, cozinhando com ela em sua cozinha, onde as paredes estavam forradas com os desenhos dela emoldurados, e a luz sempre parecia suave, mesmo nos dias nublados. Ainda enfrentavam perguntas às vezes, de estranhos curiosos ou entrevistadores discretos, mas aprenderam a responder com graça, a traçar limites sem construir muros. E, no meio dessa nova vida, Leah começou a desenhar novamente, não apenas para si, mas para os outros. Uma pequena loja online vendendo impressões de oceanos, horizontes e pessoas sem rosto de mãos dadas no escuro. E aos poucos, a garota que um dia se sentiu como uma anomalia médica tornou-se algo muito mais humano. Uma voz, uma artista, uma parceira. No aniversário do dia em que seu sangue salvou Julian, ele a levou de volta à cabana à beira-mar, aquela com janelas demais e isolamento de menos, mas espaço suficiente para a verdade. Eles ficaram de pé na praia enquanto o vento soprava ao redor, cabelos bagunçados, casacos abertos, e ela disse suavemente: "Eu costumava achar que aquela noite arruinou minha vida, mas talvez ela tenha começado ali." Ele não respondeu com palavras, apenas estendeu a mão, pressionou-a contra o peito e deixou que ela sentisse os batimentos que havia salvado sem saber. E naquele momento, ela não se sentiu como uma virgem, uma doadora ou um milagre. Sentiu-se como ela mesma, inteira e escolhida, não pelo que carregava, mas por quem era. E esse era o ponto. O mundo tentou defini-la pelo que ela não havia feito, mas Julian a amou pelo que ela ousou fazer. Ficar quando era mais fácil fugir, acreditar quando era mais fácil duvidar,
Escolher conexão mesmo quando o medo fazia o isolamento parecer seguro. Eles não prometeram para sempre, não falaram em votos, nem em contos de fadas, mas se olharam como duas pessoas que já haviam vivido uma vida inteira, em um só ano, e ainda queriam mais. Enquanto a maré subia e o céu queimava com o último brilho do pôr do sol, Leah sussurrou as palavras que antes a aterrorizavam. Não tenho mais medo de ser vista. Julian sorriu, os olhos suaves com algo mais profundo do que gratidão, e respondeu: era tudo o que eu sempre quis. E no silêncio gentil que se seguiu, eles permaneceram juntos. Não porque o destino exigiu, mas porque o amor, quando escolhido de novo, se torna o milagre mais poderoso de todos.